Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tensão no Congresso. Deputados dizem que Alcolumbre não cumpriu o acordo, mas Hugo Motta nega climão e diz respeitar decisão sobre a PEC da blindagem. Cabe a nós respeitar a posição do Senado. Nem o Jair aguenta o Eduardo. Bolsonaro reclama com aliados da atuação do filho nos Estados Unidos e diz que o 03 está falando muito. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. O jogo virou. Pesquisa IPESP mostra a recuperação da popularidade de Lula, que volta a superar a desaprovação. O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, hoje é dia 25 de setembro de 2025 e vamos juntos começar o ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira. Hoje nós temos aqui no estúdio Juliano Medeiros para a gente discutir o climão no Congresso, né, Juliano? Depois do Senado rejeitar a PEC da blindagem. Boa noite, Robertinha. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Aí, nossa, gente, climão total. Agora, eu estava pensando também que esse episódio podia ser abordado por outro lado. O Davi Alcolumbre e o Hugo Motta, na verdade, nunca foram muito amigos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente fizer essa análise. Chico Sá, boa noite para você. Boa noite não, boa tarde ainda. Boa tarde ainda, Roberta. Da tarde. Professor Juliano, homem da história. Hoje, dia do rádio, dia nacional do rádio. Tem um dia internacional, que é no começo do ano, e dia nacional do rádio, lei sancionada pelo Lula. Viva o Rádio do Brasil, a rádio online Quixadá, aí, que é de São João de Quixadá, né? E outras tantas do Brasil. Cultural de Torres. Temos duas rádios aqui que retransmitem o ICL Notícias, né? A Web Rádio São João, que fica no Ceará, e a Rádio Cultural, que fica na cidade de Torres, que tem uma das praias mais bonitas do Brasil. Não é fraca, não. Torres. É isso aí, sejam todos bem-vindos. E olha, além desse embate, né, do Congresso, a gente também vai falar sobre uma operação contra o PCC, né, Chico Sá? Virou rotina, né? Virou rotina lá no noticiário. Porque parece que a economia passa um pouco pelo PCC hoje, né? A economia dita oficial, né? Se misturam muito, né, professor? Tem alguém perdendo dinheiro nessa história. Para que, de repente, de um dia para o outro, todo esse esforço... Eu acho muito bom, tá? Que o crime organizado seja devidamente identificado, desmantelado, mas para que as operações tenham se tornado tão recorrentes, provavelmente a economia informal ou a economia, vamos dizer assim, criminosa, estava levando uma parte do dinheiro de quem ganha, digamos, na economia formal ou na economia oficial. Eu acho que tiraram dos bancos, os 4, 5 bancos de verdade, levaram para as fintechs e está esse rolo todo, né? E a polícia vai com o mais forte. Alguém está perdendo dinheiro. Nesse caso, os bancos não podem perder dinheiro, né? Não, acho que fizeram um buraco nos bancos sem fim, né? A dinheirama toda foi ali para o banco digital, para o banco quase informal ali, e tem gente reclamando. Vamos falar também hoje sobre o projeto do fim da escala 6x1. E a gente vai também receber o jornalista Felipe Pena para a gente analisar o desânimo que Eduardo Bolsonaro tem causado ao próprio pai e também ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias, segunda edição, é transmitida pelo canal A Voz Trabalhadora. Então estamos espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Vamos abrir a edição de hoje falando desse climão entre Davi Alcolumbre e Hugo Motta? É que o desconforto entre os presidentes do Senado e da Câmara se acentuou depois das votações da PEC da blindagem. Motta, inclusive, já tinha dito a Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, que a gente tem visto muito também nos noticiários, ele disse que estava incomodado com a resistência do Alcolumbre à PEC. Mas hoje, Hugo Motta declarou a jornalistas que respeita a posição do Senado e minimizou a tensão com Alcolumbre. Vamos ver. Nós temos uma boa relação com o presidente do Senado, a quem respeitamos. Sempre quando tratamos de temas polêmicos como esse, é natural que o presidente de uma casa converse com o presidente da outra. Então o Senado estava sim atento às movimentações da Câmara sobre esse tema, mas que depois do posicionamento de ontem, o Senado se posicionou, bola para frente,
a Câmara cumpriu o seu papel, aprovou a PEC, o Senado entendeu que a PEC não deveria seguir, nós temos um sistema bicameral, cabe a nós respeitar a posição do Senado. Juliano Medeiros, vou começar com você. Hugo Mota tomou uma rasteira de Alcolumbre ou a história não é bem essa? Eu acho que o Hugo Mota está agradecendo que esse tema saiu da agenda da política brasileira. Porque, na verdade, nunca a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, apanhou tanto como nesses últimos dias, essa última semana, que enterrou a PEC da blindagem, as manifestações do último domingo, bonecos, cartazes contra o Hugo Mota no Brasil inteiro. Então, que o Senado tenha enterrado rápido, foi quase um favor que fez a Hugo Mota, já que o Hugo Mota recebeu o recado de que o Supremo não reconheceria o alcance dessa medida constitucional. Agora, a gente pode olhar também o que está acontecendo por um outro ponto de vista. As dinâmicas que elegem presidentes na Câmara e do Senado são muito diferentes. Os blocos que se formam, embora o Hugo Mota seja centrão e o Davi Alcolumbre também seja centrão, são centrões diferentes. O centrão do Senado é o centrão composto por ex-governadores, por pessoas que foram ministros de Estado, enquanto o centrão da Câmara são aqueles deputados e deputadas que a gente conhece do Brasil inteiro, eleitos com emenda secreta, com PIX. Não que não tenham senadores também eleitos nessa dinâmica, mas, em geral, os senadores correspondem a blocos políticos mais sólidos, mais tradicionais, e na Câmara é uma dinâmica um pouco mais fluida. Quando é que essas duas dinâmicas se encontraram? Na votação do IOF. Na verdade, foi o único momento em que houve um alinhamento total entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre neste ano de 2025, quando foram derrubar o decreto presidencial que ajustava as alíquotas do IOF. Ali gerou um estranhamento, inclusive, entre o governo e o Davi Alcolumbre, o Davi que sempre foi bem mais colaborativo do que o Hugo Mota, né? E o governo, obviamente, trabalhou desde então para ampliar a distância entre esses dois atores. Acho que foi uma grande vitória do governo, não só a derrota da PEC da blindagem, porque de alguma forma representa uma derrota do centrão da Câmara, que é um centrão mais antigoverno do que o centrão do Senado. Vamos falar bom português, o Davi Alcolumbre tem vários ministros do governo, o ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, é do Davi Alcolumbre, né? O ministro, o Celso Sabino, tem também relação com o Davi Alcolumbre, é do partido do Davi Alcolumbre. Então o Davi tem peso no governo, tem entrada no governo, tem indicações em agências, tem indicações importantes feitas nos últimos anos. Então o governo também trabalhou para separar esses dois e hoje conseguiu consolidar essa separação com a decisão do Senado de enterrar a PEC da blindagem. O fato é que os deputados estão furiosos, né? Muitos dizem que receberam ligação do Hugo Mota para aprovar a PEC da blindagem, porque já estava tudo combinado com o Senado. Tudo acertadinho. Exatamente. Eles foram, votaram e depois tomaram essa invertida, Chico Sá. Tomaram ao ponto de ter muita gente correndo para gravar videozinho ali, pedindo perdão, né, pelo posicionamento, porque essa votação ela vai ser um marco eleitoral. Ela vai definir voto, talvez da população inteira não, que seria um sonho, né? Mas ela vai nortear ali muitas votações no Brasil. Então tem muita gente negando que todo mundo igual a Pedro negando Jesus. O galo canta, não, PEC da blindagem não, nunca passei nem por perto. Mas por conta dessa patifaria toda é que hoje saiu uma pesquisa, IPESP, a Câmara dos Deputados está queimada para 70% da população do Brasil. Ué? O que eles esperavam? Não fazem nada de ruim, né? Será, né? O que eles estavam esperando? Só porque não votaram ainda a medida que mais beneficia o trabalhador brasileiro, que é a isenção até R$5.000? Só porque não pensam na economia popular, só pensam em escudo e se proteger? Aliás, seus privilégios, né? Digno de nota também, Robertinho, que o Chico traz aqui, porque o Senado também aprovou a isenção do imposto de renda. Verdade. O projeto do governo, o Arthur Lira, que é o relator, está sentado em cima do projeto do governo e o Senado também deu uma resposta à Câmara nessa questão. Ao votar um projeto do Renan Calheiros, não por acaso, o Renan Calheiros é o grande desafeto do Arthur Lira, se odeiam lá em Alagoas. O Lira é o relator do projeto na Câmara, está sentado em cima do projeto. O que o Senado faz? Desengaveta um projeto do Renan Calheiros e vota o projeto do Renan Calheiros. Então, também dando um recado para a Câmara. É óbvio que o governo precisa da Câmara para aprovar essa medida, né? Mas é também um recado do Senado e aumenta a pressão sobre a Câmara dos Deputados, né?
Agora, segundo uma apuração do nosso colega aqui do ICL Notícias, o Kleber Lourenço, uma reunião entre Hugo Mota e Alcolumbre com o deputado Paulinho da Força foi desmarcada. O motivo seria o incômodo do presidente do Senado com as declarações do relator do PL da Anistia, que vinculou a votação da isenção do imposto de renda à votação da anistia. O desconforto com a fala de Paulinho da Força foi tão grande que hoje Hugo Mota se pronunciou. E no plenário, o presidente da Câmara reforçou que a votação da isenção do imposto de renda não tem relação nenhuma com a anistia. Vamos ver. Depois de todo esse trâmite, nós entendemos que a matéria está madura. O relator da matéria esteve no Colégio de Líderes essa semana explicando o seu relatório para que o colégio que define a pauta pudesse ali tirar alguma dúvida, entender melhor o trabalho da comissão especial. E nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida. E aí, Chico Sá, tem chantagem ou não tem nos bastidores? Olha, essa é a grande medida do governo, né? E é há muito tempo. Foi anunciada há muito tempo e até agora estamos chegando no final de setembro e ela nada. Correndo o risco, inclusive, de não aprovar esse ano e o governo ficar sem essa grande bandeira e sem essa grande medida popular mesmo, né? É uma bela iniciativa do governo. Eu creio que tem um preço aí, acho que está todo mundo cobrando o máximo possível para aprovar isso aí. Tem o preço do Arthur Lira, que inclui, inclusive, ações de Polícia Federal, ações do Dino, embora as coisas não tenham a ver, mas na leitura de Brasília tem. Qualquer ação da Polícia Federal é associada ao governo. Qualquer ação do Dino é associada ao Palácio Planalto. Então, eu acho que o Arthur Lira cobrou muito caro, incluindo, não rolou a PEC da bandidagem, mas as proteções. Vai sair, mas vai ser a medida mais cara do século. Vai significar milhões em emendas, proteções, um pacote completo. Mas vale a pena fazer, tem que fazer, que é a grande história para o povo esse ano. Pois é, como é que pode sair cara uma medida tão importante como essa, hein? Assim, é impressionante, gente. Olha só, nós estamos chegando, Roberta, Chico, em outubro, daqui 5 dias. Eu quero que você que está nos assistindo nos diga se você lembra alguma coisa boa que a Câmara dos Deputados aprovou esse ano para o povo brasileiro. A Câmara ficou discutindo o ano inteiro anistia para golpista, ficou discutindo agora mais recentemente PEC da blindagem, discutiu o PL da devastação para garantir o autolicenciamento, tentou de alguma forma garantir vantagens para estuprador, para gente que comete crime sexual. Quer dizer, a Câmara dos Deputados nessa legislatura, né, nesse ano legislativo, melhor dizendo, e na legislatura como um todo, entregou muito pouco para o Brasil, quase nada. Teve a chance de votar uma medida provisória para baratear a energia elétrica, facilitando os empreendimentos de energia eólica offshore, foi lá e enfiou um jabuti, uma emenda para garantir isenções fiscais para as termoelétricas a carvão, a energia mais cara e mais poluente que o Brasil produz. Se você está pagando energia mais cara, energia elétrica mais cara agora, agradeça a Câmara dos Deputados, que não fez nada para enfrentar a inflação de alimentos. Quer dizer, a Câmara dos Deputados está operando neste ano de 2025 para sabotar o Brasil. É isso que eles estão fazendo. E estão fazendo isso porque não se conformam de ter perdido o acesso que eles construíram no governo Bolsonaro ao orçamento brasileiro, onde eles sequestraram 25% do orçamento de investimento do país, né, e agora não se conformam que o Judiciário colocou limites, que o Lula colocou limites. Então nós estamos enfrentando, na verdade, uma revolta continuada daqueles que perderam poder com a derrota do Bolsonaro. E é uma verdadeira confusão, né? Porque a oposição também não está feliz, né, com o Congresso. Os governistas também não estão felizes porque o Mota protege alguns, se compromete com uns, desfaz compromissos que estavam acertados nos bastidores.
E a gente sabe que a política não perdoa os traidores. Então, o Congresso, de fato, e a sua liderança, eles vivem uma fase ali delicada, complicada, e o povo na rua, hein? Você está certo, Alberto, na turbulência total. Mas essa obsessão da oposição em livrar o Bolsonaro, em anistia, eles gastaram o ano quase todo com isso. E eu não sei se não foi uma roubada do ponto de vista eleitoral. O cara vai sair da Câmara, o que ele tem para mostrar? Não, passei o ano lutando para tirar o Bolsonaro da cadeia. É a grande obra dele. É que isso para deputado até serve. Porque sim, cada um tem seu nicho, né? Pescar no nicho dele. Para disputar o eleitor que não está polarizado, isso é uma tiro no pé. Enquanto isso, a cassação de Carla Zambelli, nada. De Eduardo Bolsonaro, nada. Assim, realmente... Não, é uma gestão, olha, das piores possíveis. A gente compara a gestão do Severino Cavalcante, que era ali outro deputado do Baixo Clero, de Pernambuco e tal, que numa zebra ganhou a presidência da Câmara. A gestão dele tinha muito do folclore e tal, mas não era pior do que essa, não. Mas vocês estão com saudades do Lira? Acho que essa... Chega Não, também é demais. Tá não, o Lira continua mandando também, né? Essa é a questão, é a continuidade da agenda Lira tocada por um incompetente. É isso que nós estamos vendo, né? Então, obviamente, a situação não estaria melhor com o Lira, né? Mas revela também o impasse que o Centrão vive hoje, né? O Centrão que não quer que o governo avance porque o governo não paga o pedágio, mas também não pode entregar o osso para o bolsonarismo, né? Imprensado entre os dois blocos políticos que têm voto no Brasil, que é a esquerda de um lado e o bolsonarismo de outro. Eu acho engraçado o Centrão dizer que tem que botar para votar anistia porque a gente tem que discutir, a gente tem que debater esse tema. Assim, por quê? Que tipo de debate? Foi aplicada a lei. Se fosse assim, um juiz aqui de Curitiba resolveu punir essa gente baseada em nada, com delações fajutas, etc. Gente, foi o Supremo. Está lá, a Constituição. E se a esquerda dissesse que quer debater o rompimento das relações do Brasil com Israel, pelo genocídio que está sendo promovido em Gaza? Aí o Hugo Mota ia dizer, não, mas isso não precisa discutir. Por que não precisa discutir? É mais importante livrar meia dúzia de safados que se envolveram numa tentativa de golpe, que quebraram Brasília, do que discutir o rompimento de relações com um país que está matando um povo inteiro? Então, quer dizer, o senso de prioridade do Centrão está completamente fora de órbita, né? A gente falou em Jair Bolsonaro, né? Vou trazer uma notícia aqui, porque a defesa do ex-presidente, ela protocolou no STF um pedido para que sejam retiradas as medidas cautelares contra o ex-presidente, como a prisão domiciliar, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição nas redes sociais. Paulo Cunha Bueno, que é o advogado de Bolsonaro, fez isso porque Jair não foi incluído na denúncia apresentada pela PGR na segunda-feira. Eu tenho um trecho aqui do que disse Paulo Cunha Bueno, do post. Ele diz o seguinte, olha, sem ação penal oferecida, as cautelares tornar-se-ão um fim em si mesmas. Tornar o quê? Tornar-se-ão um fim em si mesmas. Isso foi o Temer que escreveu, hein? Não é? Não havendo mais como serem mantidas de forma legal, de sorte que a defesa aguarda sua célere revogação. A acusação focou no deputado Eduardo Bolsonaro e também no blogueiro Paulo Figueiredo, né? Essa acusação que tirou o Bolsonaro, porque eles pressionam o governo dos Estados Unidos a adotar sanções contra ministros do STF e outras autoridades brasileiras. A orientação do PL ainda é buscar a anistia ampla, geral e restrita. Mas aliados de Bolsonaro já estão falando que ele se contentaria com a redução de penas. Vamos lembrar aqui, né, que a condenação dele é de 27 anos e 3 meses de prisão. Então, assim, o que eles querem? É diminuir para, sei lá, talvez caia aí para 16, para 15 anos. E aí, com todos os descontinhos, a gente chega em 6 anos. E com mais descontinhos, ele vai lá, dá uma passadinha na papuda e vai embora. Eu acho que o objetivo é esse, baixar ali uns 10 já de cara, que o Paulinho da Força tá nessa linha também, de dar uma queda ali no projeto dele com o Aécio Neves e com o Michel Temer. Gente, que trio, Eu né? cito só para você aí em casa começar a se arrepiar, né? Porque é a turma da cortina ali, né? A turma da moita, a turma da assombração. A turma com histórico de golpe, né? Meu Deus do céu. Tipo então o objetivo é esse, tira ali uns 10 ali de cara,
aí depois em casa, e vai, daqui a 6 anos está livre desse negócio aí, e vamos embora. Esse é o grande projeto. Agora, que risco, né, Juliano? Bolsonaro sem tornozeleira, morando a 10 minutos da embaixada. Assim, a gente já viu ali um rascunho de pedido de asilo para a Argentina. Enfim, seria dar muito mole, não? Com certeza, Roberta. Acho que não deve ter nenhum tipo de... A gente não pode baixar a guarda, né? Eu tenho dito sempre que as conquistas democráticas, elas levam tempo para se consolidar. A condenação de um ex-presidente pela primeira vez por tentativa de golpe de Estado, de generais, né, de militares de alta patente, isso é uma conquista da democracia brasileira. Nunca o Brasil tinha conseguido promover um enfrentamento ao golpismo como esse. Então não pode haver retrocessos. E sinto que o Supremo não está nessa toada, acho que não vai considerar constitucional nenhuma medida nesse sentido. Agora, me parece que o esforço da turma lá, aí teríamos que ver aqui os nossos juristas que estão aqui sempre conectados com a gente, a questão se nessa mudança de tempo de pena, chamada dosimetria, a partir de quando que o Bolsonaro poderia cumprir prisão domiciliar de cara. Porque com 27 anos e meio é impossível, ele tem que começar em regime fechado, é o que manda a lei. Teria que haver algum tipo de ajuste para que ele pudesse cumprir ou iniciar o cumprimento da pena dele em regime domiciliar, que é o que ele quer, que é o grande sonho dele, que é poder ficar Repetir em Fernando casa, Collor de Mello, né? Ficar em casa como o Collor está ficando. Exatamente. Vamos girar a pauta, gente, porque segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia desde 2018 das fraudes e desvios do INSS. A entidade afirma que revelou os problemas ainda no gabinete de transição, com a interlocução articulada pelo senador Isalci Lucas, que é do PL. É sempre bom reforçar aqui, né, que o escândalo do INSS, ele estourou durante o governo Lula, após a investigação da CGU e da Polícia Federal, que rendeu aí a queda do ministro da Previdência, Carlos Lupe. A gente já imaginava, né, que essa CPI, assim, talvez fosse um tiro no pé da oposição. A Elô Vilela, lá de Brasília, nossa camarada Elô, avisou muito, olha. Lá atrás. Olha que vai aparecer um tal de careca do INSS. Nada contra os carecas, mas vai aparecer algo assim, não vai ser legal para vocês. Insistiram, tá aí, né? Eles querem jogar no colo, né? Impossível. Do presidente Lula. É impossível. É impossível associar, né? Mesmo os veículos de comunicação, né? Os setores mais anti-governo, pega o Estadão, pega a Jovem Pan, nem essa turma está conseguindo sustentar uma narrativa de que as fraudes no INSS são de responsabilidade do atual governo. Às vezes endereçam críticas ao ex-ministro Carlos Lupe, mas assim, quem desmontou foi esse governo, gente. Quem chamou a coletiva de imprensa para contar que havia uma fraude, que as pessoas tinham sido presas, que o dinheiro ia ser devolvido, foi o ministro Lewandowski do governo Lula. Então quem desmontou o esquema foi o governo Lula. Portanto, esse governo não ganhou nada com esse esquema, né? E acho que fica absolutamente insustentável que essa CPI promova um relatório no final, atribuindo ao governo qualquer responsabilidade. Dificilmente vai também ter um relatório que atribua responsabilidades ao governo anterior, porque é uma CPI que está dominada pelo Centrão e pelo bolsonarismo. O mais provável é que seja mais uma daquelas CPIs que só representam tempo perdido e dinheiro gasto à toa. Pelo menos é essa toada que vai se confirmando aí, que o Juliano contou aqui, dividiu com a gente. E com personagens curiosos, né? O que me chamou a atenção até agora é um advogado chamado Nelson Williams, que é um influencer da área do direito no Brasil e muito milionário. Todo dia tem revelações impressionantes sobre ele. E é da turma do Careca. Revelações como compra de helicópteros luxuosos. Ele tinha vários de Cavalcante, Portinari em casa. Ou seja, muita grana, né? Muito dinheiro. Então, grana. Esse é o grande personagem, ao lado do Careca do INSS. Então, essa gente toda ligada à roubalheira desde lá do governo Bolsonaro. Então, o que a oposição queria, não encontrou. E o Careca do INSS não vai falar nada? Por enquanto não. Ele está usando a prerrogativa que ele tem, vai né? Ficar silencioso. Agora, é porque na CPMI ele não precisa falar. A verdade é que ele não precisa produzir prova contra si. Agora, na frente do juiz, na frente do delegado da Polícia Federal, na frente do procurador da República, quando ele for apertado, quem sabe para fazer um acordo de delação premiada, aí a gente vai saber
como, com quem e a partir de que momento nasceu essa fraude, se o ministro da Previdência do governo Bolsonaro sabia, porque não tinha ministro da Previdência, na verdade era o ministro da Economia, que era o Paulo Guedes. Né? Se Adolfo Rodrigues disse e mostrou documento que Paulo Guedes tinha conhecimento sobre as fraudes. Então, se o Onyx Lorenzoni, que foi chefe da Casa Civil, também se fala que ele teria sido informado e nada fez. Então nós vamos descobrir, mas não vai ser agora, porque ele não vai falar nesse circo que foi armado, que é a CPMI do INSS, e vai deixar essa informação guardada para negociar isso lá na frente. Quem sabe ser o Mauro Cid da fraude do INSS, o sujeito que entrega todo mundo e revela a verdade. Pode acontecer. É? Pode acontecer. Nossa, mas tem muita gente envolvida aí, hein, Juliana? Já pensou? Não, pelo menos se resolveria mais rápido. E doa quem doa, não é isso que a gente sempre fala? Quer dizer, se por acaso pegar um agente público que estava nesse atual governo, sem problema nenhum. O governo já fez a sua parte, já descobriu, né, e já revelou para o Brasil o que estava acontecendo. Agora, se tiver algum agente desse governo envolvido, bom, que pague pelos seus crimes. Né? Agora, na CPMI, eu tenho absoluto ceticismo que a CPMI consiga produzir qualquer revelação capaz de nos fazer conhecer a verdade sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu, melhor dizendo, no INSS. Vamos falar um pouquinho sobre o PCC, meninos, porque hoje o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Militar e a Receita Federal deflagraram a Operação SPER, que investiga esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Só hoje foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, sendo 19 em São Paulo e 2 em Santo André, além de Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e também em Osasco. Essa investigação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou movimentações do PCC em fintechs da Faria Lima. Foi um escândalo, né? E aí, em entrevista coletiva, o MP de São Paulo e a Receita Federal, eles disseram que o objetivo é bloquear 7 bilhões e 600 milhões de reais em bens dos 55 réus. Isso para compensar impostos sonegados. Os investigados são suspeitos de utilizar postos de gasolina, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia. Isso para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Esse é o tipo de terreno que mexe e só tem revelações, né? Novas configurações, estruturas e cada vez mais profundas, Chico. É impressionante. E quanto mais entrar em matéria de investigação, nós vamos ali bater no centrão, bater nessa gente. Não vai ficar só nesses anônimos aí aqui de São Paulo, não. Vai entrar... É tanto que a gente já tem citado nos escândalos o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, personagem de uma reportagem aqui no ICL Notícias. Na reportagem, um piloto, o Matozinho, ele entrega toda a rota do esquema, os aviõezinhos que pertencem, ora ao PCC, ora o piloto diz que pertence também ao Rueda. Então está batendo lá em cima, né? Entrou na política institucional. Não é mais aquela história de vamos ali na Zona Leste de São Paulo pegar o chefão do PCC. Ou na favela do Moinho. Ou na favela do Moinho e tal. A coisa é gabinete, Faria Lima, é gabinete de Brasília, é outra parada já. De alguma forma o que a gente está vendo é o fim de um mito, que é um mito que foi construído durante anos, que o crime organizado era a milícia no Rio de Janeiro, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensava em crime organizado, a gente pensava em caminhonete com um tablete de maconha chegando do Paraguai, né, e um moleque com fuzil na entrada de uma favela no Rio de Janeiro. Né? E São Paulo era um estado limpinho, São Paulo não tinha crime organizado, São Paulo tinha tráfico de drogas, roubo de carro, violência urbana. E nós estamos descobrindo, na verdade, que não tem tanto crime violento em São Paulo, como em outras partes do Brasil, mas isso não faz com que não haja crime organizado em São Paulo. E mais, que o crime organizado não tenha penetrado nas estruturas do Estado, do mercado financeiro, das estruturas econômicas mais poderosas do país. Porque se aqui está o dinheiro, por que o crime organizado ia se estruturar no Amazonas, em Sergipe, no Rio Grande do Sul? Não, é aqui que está o dinheiro. Então, para lavar o dinheiro, tem que passar por aqui. Aqui tem mercado consumidor, né? Aqui tem estruturas... Eu não estou falando que o PCC controla tudo e todos no estado de São Paulo, mas o que nós estamos descobrindo é que
o nível de organização desta máfia que é o PCC só pôde alcançar a profissionalização que alcançou com o apoio de agentes econômicos e políticos que permitiram que isso acontecesse, né? Então, assim como a gente fala que a milícia é máfia no Rio de Janeiro, e é máfia porque tem controle territorial, presença no Estado, estruturas econômicas permanentes, o PCC tem tudo isso, talvez numa escala muito maior, impensável. E nós estamos descobrindo, portanto, que a maior máfia do Brasil não está lá no Rio de Janeiro, não. Está aqui no estado mais rico do país, quem sabe com o beneplácito, com a conivência de agentes públicos, do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Guilherme Derrite e sabe-se lá de quem mais. Agora, Chico, imagine, se passa essa PEC da bandidagem. Meu Deus. E a gente falando sobre essa estrutura do PCC, seria praticamente legitimar a entrada do crime organizado em Brasília, na política institucional. Ou seja, eles não precisariam mais de representantes. Não. Eles mesmos poderiam agir em proveito. Muito bem pensado, Roberto. Eles não precisariam mais gastar com intermediário. Não. Com lobby. Porque também eles fazem lobby lá. Tem registro de entradas. Aquela turma dona dos aviõezinhos ligados ao Rueda, tem presença deles, entrada na Câmara e no Senado. Comprovado. Então, ali é em busca de alguma proteção de comprar algum intermediário, que seriam os deputados. Com a PEC da bandidagem aprovada, para quê? Não tem pedágio. Mais fácil eleger os próprios representantes, né? E isso estendido às assembleias estaduais. E daqui a pouco as câmaras de vereadores. Porque a lei ia ser... Contaminando. E daqui a pouco os prefeitos. A PEC da bandidagem abriria a rodovia para isso tudo. Então seria muito fácil, eles teriam os representantes e fariam isso. Eles já estão na política oficial, mas ali encoberto, com laranja, né? Não estão aí devidamente, não são os marcolas que estão engravatados na Câmara ainda. Mas seria dar gabinete, seria dar uma cadeira, seria dar um microfone. Gente, vamos lembrar, Pablo Escobar, na Colômbia, foi senador da Colômbia. Pablo Escobar foi senador na Colômbia. Quer dizer, um sistema político que permite que o maior traficante do planeta se tornasse senador é porque está completamente corrompido, completamente comprometido com o crime organizado. E isso estava caminhando para acontecer. Já estamos descobrindo que talvez o alcance do crime seja muito maior na política do que se previa, e agora, inclusive, com a possibilidade de lançar mão de estratégias capazes de proteger a entrada dessa turma. Foi muito importante o que aconteceu. E aconteceu, vamos lembrar, pela mobilização popular, né? Muita gente com medo, mas vamos para a rua mesmo, depois acaba tudo como junho de 2013. Tem esse trauma ainda da esquerda, trauma, né? Uma parte da esquerda, minoritária, felizmente, umas teses meio tortas. O que aconteceu no final de semana foi muito importante. Uma aliança entre a esquerda, artistas, movimentos sociais e pessoas que não são necessariamente eleitores ou militantes de esquerda, foram para a rua, foi muito importante, isolou o bolsonarismo ainda mais, enfrentou o Centrão e produziu essa vitória extraordinária. A gente impediu um cheque em branco, digamos, um fast track para que o crime entrasse na política definitivamente. Sim, eles ficaram constrangidos. Isso é inegável. Sim. E a pressão foi gigante. 27-0 no Senado Federal. Brasil todo. 27-0 no Senado Federal, na CCJ, com um senador propondo ali uma manobra muito esperta para tentar pelo menos deixar um crime blindado, que era o crime contra a honra. Sabe por quê? Porque ele está sendo processado por crime contra a honra. Se chama Sérgio Moro. No final das contas, acabou votando junto com os seus colegas para não ficar isolado, mas tentou salvar um pouquinho da PEC da bandidagem. Ele tenta salvar a PEC da bandidagem de todo jeito, mas não deu. Sérgio Moro, essa não deu. Vamos falar sobre um outro juiz, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se despediu da presidência da Corte com uma mensagem que enaltece a democracia brasileira. Barroso afirmou que ele e seus colegas conseguiram preservar o Estado democrático de direito, apesar dos custos pessoais. Vamos ver. Num mundo polarizado, o Congresso Nacional nem sempre consegue legislar sobre algumas matérias por falta de consenso. Porém, os casos chegam ao tribunal e nós precisamos julgá-los. Há complexidades e problemas nesse modelo que reserva para o Supremo Tribunal Federal esse papel. Porém, cabe enfatizar que, com todas essas circunstâncias, esse ministro Gilmar,
o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988. E nesse período não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação, impressos ou digitais, manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, eu assim penso, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. É isso, Chico. Queria te ouvir sobre a era Barroso no Supremo Tribunal Federal. Foi satisfatória? Olha, na defesa da democracia, esse zelo pela democracia, sim. Mas na questão trabalhista sempre votou, como quase todos eles, para ferrar o trabalhador, né? Quando tem qualquer disputa maior que exija interpretação de Constituição, o trabalhador, na mão do Barroso também sofreu. Geme alto. Então, eles todos, né? Fora um Flávio Dino aqui, vez por outra, algum voto da Carmen Lúcia, em relação a trabalhador, a economia popular, todos votam muito parecido, votam pelos patrões, votam pelo capital mais selvagem, né? Nessa hora eles são muito parecidos. Mas vamos pegar a parte do zelo pela democracia, a questão do golpe, foram muito zelosos e cuidaram dessa parte. Agora, para a democracia ser mais democracia, precisavam esses votinhos também favorecer a classe trabalhadora, né? Porque não dá. Se você pega 30 votos do Barroso, todos são contra os trabalhadores, ou pelo menos 29. Ele estava festejando, estava cantando o Roberto Carlos, se eu não me engano, na casa do dono do iFood. É o mesmo cara que recebe, dias depois, um assunto ali em relação a esses trabalhadores precarizados. Então, tem nessa parte da vida real ali, da rua, assim, nem sempre vota a contento, assim, mas zeloso com a democracia. E, Juliano, o que você achou da ponte do STF, tanto com o Legislativo quanto com o Poder Executivo na gestão Barroso? Você achou que ele teve uma boa interlocução, talvez até melhor do que o seu sucessor terá? No caso, o Barroso herdou uma relação já muito desgastada entre a Câmara e, sobretudo a Câmara, mais do que o Senado, mas sobretudo a Câmara, por conta de uma série de decisões que a Câmara foi tomando para afrontar o STF, que o STF teve que ir corrigindo, né? Na verdade, a Câmara não se contenta, porque havia, entre os três poderes no governo Bolsonaro, uma aliança entre a Câmara e o Executivo. Bolsonaro na presidência e o centrão bolsonarizado. Quase uma coisa só, né? Bolsonarizado e beneficiado pelas emendas secretas, pelo orçamento secreto, né? O Bolsonaro não tinha como governar, não sabia nem o que fazer, entregou o orçamento para o centrão. Uma parte do orçamento do Estado brasileiro, faz o que vocês quiserem aí. Governa aí para mim. Governa aí para mim. Então o que acontece? A Câmara não se contenta com o fato dessa aliança não existir mais. Hoje a aliança é executivo-judiciário e o legislativo isolado, né? O judiciário legitimando aquilo que foi decidido pelas urnas no Brasil, que é um programa de reconstrução nacional. Foi isso que a maioria do povo brasileiro decidiu, né? E julgar os culpados pelo golpe, tudo isso estava no bojo da eleição de 2022. Então, o que acontece hoje é que o desgaste continua. Barroso herdou esse desgaste, não acho que ele tenha conseguido diminuir esse desgaste na sua gestão, né? Talvez transferir esse desgaste para o Flávio Dino, para o Alexandre de Moraes, mas ele mesmo não conseguiu. Acho que foi atrapalhado em alguns momentos, deu declarações dúbias, dificultou um pouco o trabalho da primeira turma, não porque quisesse, mas acho que com uma angústia de não ter o protagonismo que os seus colegas da primeira turma estavam tendo. Barroso é bastante vaidoso, todo mundo sabe, mas acho que no fim das contas, como disse o Chico, na média, acho que entrega um STF fortalecido e não enfraquecido, que seria uma grande perda, uma grande preocupação. E só para corrigir uma informação, porque aqui a gente trabalha com informações corretas, por favor, e fidedignas, o Pablo Escobar, na verdade, foi deputado lá na Colômbia, foi candidato ao Senado, mas perdeu a eleição. De qualquer forma... Pô, deputado já é. De qualquer forma, o sistema político permitiu que ele participasse da brincadeira. Parlamentar, né? Que, de alguma forma, legitima a nossa preocupação aqui mais cedo. Pois é, muito boa essa recordação. Obrigada pela correção, mas, de fato, né?
tem um exemplo aí clássico, Sim, né? sim, Do crime organizado, infiltrado na política, e como as coisas podem funcionar, e funcionaram há muito tempo. Então você trouxe esse exemplo aí. Tá bom, Juliano, vou te liberar, porque eu sei que você tem um compromisso. Temos um compromisso, mas amanhã estaremos Obrigada. aqui, ICL, segunda edição, estaria no programa inteiro, substituindo nosso querido Rodrigo Viana, que amanhã estará de aniversário. Ih, né? rapaz. Não é por isso que ele não vai estar. Estaleiro e aniversário. Mas está se recuperando aí de uma pequena derrubada, mas estaremos aqui honrando a sua presença como nosso colega, comemorando o seu aniversário. Até amanhã. Saúde, Rodrigo Viana. Melhoras, Rodrigo, para você, viu? Estamos aqui te esperando. Boa recuperação. Chico, vamos falar aí sobre uma aula bacana e sobre um projeto incrível do ICL, que é o Investidor Mestre. Porque chegou a sua vez de aprender com Edu Moreira, diretamente com ele, o passo a passo definitivo para transformar a sua vida financeira. Então participe dessa aula aberta, né, do Investidor Mestre, que é o Guia para a Liberdade Financeira. E descubra as melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro e conquistar a autonomia financeira. Então, se você quer mudar a sua saúde financeira, a hora é agora. Mas você precisa se inscrever. Corre lá no icln2.com.br. A aula vai acontecer no dia 28 de setembro, que é um domingo, às 8 horas da noite, ao vivo e online. Chico, eu vou me ligar. Os mestres que entendem bastante de administração financeira dizem que mais importante que o valor que você consegue investir ou guardar por mês é a regularidade que você consegue fazer nesse investimento. Eu acho que é muito interessante porque isso é disciplina, né? Isso é disciplina. E disciplina, mas para manter essa disciplina assim, numa boa linha, você tem que estar atualizado, né? E não cair naquelas pegadinhas de banco. A gente falou agora há pouco tempo de banco. A vida inteira eu caí em pegadinha de banco. Somos dois. Tinha sempre um posto do banco dentro dos lugares que eu trabalhava, por exemplo, na Folha de São Paulo. O gerente sempre me pegava ali na correria, aplicava um seguro daquilo, eu achando que era um investimento, era um diabo de um seguro, não servia para nada. Então tem essas, né? Tem essas armadilhas e é nisso que o Eduardo é bom para desarmar essa coisa toda e dizer, olha, vai por aqui. Ou para evitar, muitas vezes você, você é do campo ali progressista, você não quer colocar o seu dinheiro num fundo, por exemplo, que é baseado em desmatamento. Perfeito. No agronegócio mais desmatador da Amazônia. Então, esse tipo de coisa é importante. Não que eu tenha dinheiro, Chico, você tem. Mas a minha laminha eu tenho que cuidar, né? Você tem, claro, você tem. Você tem disciplina? Porque isso é mais difícil. Eu não tenho. Por isso que eu não dá para perder nenhuma aula do Eduardo nesse sentido. É isso, 28 de setembro, às 8 horas da noite. Corre lá e se inscreva e não perca essa aula com o Eduardo Moreira. O cara sabe tudo, você sabe disso, então aproveite. Tá bom? Vou chamar agora o nosso convidado, que é o Igor Felipe Santos, que é militante do MST. Olá, Igor, seja muito bem-vindo ao N2. Boa noite. Boa noite, Igor. Olá, Roberta. Olá, Chico Sá. É uma alegria e satisfação estar aqui no ICL. Boa tarde a todo o nosso público da comunidade ICL. É isso aí. Boa tarde, comunidade corajosa aqui, viu, Igor? Que vai ficar atenta a esse nosso assunto, porque a gente vai começar lembrando das manifestações contra a PEC da blindagem e os efeitos do poder das ruas no Congresso. Tanto que nessa semana a CCJ do Senado, ela enterrou de vez o texto e nenhum senador teve a coragem de votar a favor da proposta. Queria saber qual é a sua avaliação do sucesso desse reencontro da esquerda com as ruas. Vimos muitos jovens se manifestando também, o que nos deixa feliz. Roberta, a avaliação é muito positiva, né? Acho que nós conseguimos reunir no domingo, acho que mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, em todas as capitais, em todos os estados, e as maiores mobilizações aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, as forças das ruas têm uma capacidade de incidir sobre as instituições, seja no governo federal, seja no Congresso Nacional. E o que nós vimos é que
essa mobilização conseguiu reunir esse número de pessoas, teve um impacto muito grande no Senado Federal, que rejeitou de forma unânime a aprovação da PEC da blindagem ou a PEC da bandidagem. E tem influência também sobre a constituição da agenda da Câmara dos Deputados, colocando a perspectiva de, na próxima semana, votar um projeto muito importante, que é o projeto que confere a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que dá descontos de quem ganha de R$5.000 a R$7.350, por meio da taxação daqueles que ganham mais de R$600.000 por ano, ou seja, aquelas altas rendas do nosso país, avançando no sentido de resolver um problema muito grave que nós temos no nosso país, que é a profunda injustiça tributária. Então, os resultados da mobilização ainda são sentidos no Congresso Nacional, e eu também ouso dizer, Chico, de que a própria fala do presidente Lula na ONU foi também influenciada pela forte mobilização que nós tivemos no domingo. Então, isso demonstra o papel central da mobilização de rua para influenciar nos rumos do nosso país. Não, e você vê, né, Igor, uma mudança, a Câmara dos Deputados parece outra, né, depois da manifestação. Tem gente correndo até para pagar a PEC para pagar a votação da PEC da bandidagem. Recorrendo ao STF, tem vários deputados que recorreram ao STF para eliminar da ata, como se fosse assim possível retirar da história a ideia da votação. O argumento é que, já que é inconstitucional, é como se a votação não tivesse havido. Então eles querem apagar com medo do listão das próximas eleições. E o MST, né, Igor, teve um papel fundamental na manifestação, né? Inclusive aquela bandeira gigante era mesmo do MST, como eu li, acho que no Brasil de Fato, se não me engano. Aquela bandeira, Chico, é uma bandeira que o nosso movimento começou a utilizar durante a campanha do Lula, em 2022. Então, a estreia da bandeira foi no ato da campanha do Lula no Piauí, em 2022. O Lula viu a bandeira, gostou da bandeira e fez questão de que a gente pudesse levar a bandeira em vários atos que ele realizou pelo país. Então, a bandeira esteve em mais de 7 estados, esteve na posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro de 2023, e agora nós temos levado, junto com outras organizações, com a militância, a bandeira nos atos que temos realizado no último período. No dia 7 de setembro, quando eles estenderam a bandeira dos Estados Unidos, nós levamos lá na Praça da República a bandeira do Brasil e levamos mais uma vez agora na Avenida Paulista. E nós temos feito um esforço muito grande, Chico, de construir bandeiras de luta e ações unitárias do nosso país. Então, a gente tem, durante todo esse período, por meio da articulação da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, puxado manifestações e campanha. Estamos à frente da construção de um plebiscito popular que consulta a população em relação a 2 temas fundamentais, que é a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. E tivemos um papel importante no sentido de construir essa capacidade, essa legitimidade de convocação dos movimentos populares, dos partidos progressistas, dos artistas, nessa mobilização de domingo, e acreditamos que agora nós temos o desafio, que nós conseguimos avançar no sentido de derrotar a PEC da blindagem. Mas nós temos desafios pela frente, que é manter a mobilização para derrotar essa nova roupagem do projeto da anistia, que é a mudança da dosimetria dos golpistas, que se articula na Câmara dos Deputados, e avançar com a pauta que interessa ao povo brasileiro. Então, nós precisamos fazer uma pressão muito grande
para manter na pauta da Câmara dos Deputados, na próxima semana, a votação do projeto do imposto de renda. Porque isso é fundamental. No Brasil, nós temos uma situação de que o centro da nossa tributação é no consumo, na qual quem tem capital, renda, patrimônio, lucros e dividendos, paga muito pouco ou não paga nada. Então, esse projeto apresentado pelo governo, ele é um avanço importante e nós precisamos garantir que ele permaneça na agenda da Câmara dos Deputados e que seja aprovado com os artigos que versam sobre a taxação dos super ricos. Então, nós temos que manter a mobilização e avançar com projetos e medidas que garantam uma melhoria substancial na vida do povo. Igor, como é que você acredita que vai ser essa tramitação do PL da isenção de imposto de renda? Porque a gente viu, né, que existe um desconforto entre os presidentes da Câmara e do Senado. E ontem teve até Paulinho da Força condicionando a votação da isenção do IR à votação do PL da anistia. Como é que você espera que vai acontecer essa tramitação, considerando esse atrito entre os presidentes das casas? Eu acho que a principal questão, Roberto, é manter a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e conseguir avançar na sensibilização e na mobilização da sociedade brasileira para pressionar os parlamentares, os deputados, para que mantenha na pauta e que vote a favor. O que nós vemos hoje no nosso país, Roberto, é uma disputa da agenda nacional. Isso se dá sobretudo no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Eles querem impor a agenda da anistia, esse projeto da dosimetria, para atender o objetivo e a vontade do Bolsonaro e dos golpistas, que querem se livrar da cadeia. E nós precisamos nos contrapor, que é colocando uma agenda de interesse do povo brasileiro. Aqui que nós temos que fazer pressão nas redes sociais. Nós recomendamos, inclusive, que sigam a página no Instagram, @plebiscitopopular, e pressione os deputados, marquem ele nas redes sociais, para que a gente faça pressão. É preciso também, e está em movimento, a realização de blitz nos aeroportos, na segunda e na terça-feira, para pressionar os parlamentares lá nos seus estados e também em Brasília, para que eles votem o projeto do imposto de renda e que a gente consiga manter isso na pauta. Já passou da hora de votar o projeto do imposto de renda. Inclusive, o Congresso tem utilizado isso para chantagear o governo federal, porque se demorar muito para aprovar, ele não entra em vigor no próximo ano. Isso é fundamental para o povo brasileiro, para mais de 15 milhões de pessoas que serão beneficiadas, mas é importante também para as eleições, porque essa é uma promessa de campanha que o Lula apresentou e ele quer entregar para a população. E o que a gente vê é que a Câmara dos Deputados está fazendo uma chantagem, especialmente aqueles do PL, da bancada bolsonarista, para fazer uma troca do projeto de imposto de renda pela anistia. E nós não podemos admitir. Os direitos do povo não são negociáveis. É preciso colocar em pauta e aprovar na semana que vem o projeto do imposto de renda. E é preciso também, nós sensibilizamos aqui o público do ICL, votar no plebiscito popular. Porque nós, na próxima semana, vamos ao Congresso Nacional e vamos apresentar um resultado parcial do plebiscito. Em torno de 1,5 milhão de pessoas já votaram nesse plebiscito e nós queremos entregar os resultados para o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que ele saiba que, além de uma bandeira justa, ela tem apoio popular. Isso ficou mostrado nas ruas no domingo e vai ficar também nas votações do plebiscito que nós vamos apresentar na próxima semana. Igor, vou aproveitar aqui a sua presença, já que você integra aí, está dizendo, a Comissão Executiva do Plebiscito Popular por um Brasil Mais Justo. Eu queria entender como é que você enxerga e o que você espera, né, sobre os próximos passos que acaba, né,
com o fim da escala 6 por 1. Podemos dizer que nós tivemos alguns avanços ou não em relação a esse projeto? Olha, a gente no plebiscito popular, a gente trabalha com 2 temas. Acho que um tema, vamos dizer, está mais maduro, que é o tema da justiça tributária e da taxação dos ricos. Então, nós estamos esperando que, entrando na pauta, na próxima semana no plenário da Câmara, que ele seja aprovado, que se mantenha a taxação dos ricos, que ele vá rapidamente para o Senado, que se mantenha o texto e ele possa ser promulgado pelo presidente Lula para ele entregar uma conquista do povo ainda nesse ano que possa valer no ano que vem. E o nosso próximo passo é avançar na luta pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial e o fim da escala 6 por 1, que foi construída uma comissão que ligada à CCJ na Câmara dos Deputados, tem o compromisso do presidente Hugo Mota de colocar para tramitar e votar na CCJ ainda nesse ano o mérito do projeto. Então, se votando na CCJ o mérito do projeto, se constitui como uma PEC, uma comissão especial, e o projeto começa a tramitar. Então, a nossa pressão, Roberta, é para que seja votada o quanto antes na CCJ o mérito do projeto e que seja formada a comissão especial. Porque, vejam, é muito importante quando a gente tem uma bandeira, uma causa que reúna o governo federal, os setores progressistas no Congresso Nacional e os movimentos populares, o movimento sindical, porque isso garante uma sinergia para a gente fazer o processo de mobilização da sociedade. Então, na nossa estratégia, aprovando o projeto do imposto de renda, já é colocar como prioridade o projeto do fim da escala 6 por 1, que é uma bandeira que é muito importante, inclusive, para as eleições de 2026. Que nós queremos que os parlamentares se posicionem, se eles são a favor ou contra que as pessoas trabalhem 6 dias na semana e folguem apenas um, que elas nem sabem quais são, que elas não ganham hora extra e que não tem tempo de ficar com a família, de fazer um curso, de ir na igreja. Então é muito importante que essa pauta esteja tramitando, porque nós queremos que esse seja o principal tema de debate com a população no final desse ano e em 2026. É isso, né, Chico? A gente já viu quem foi a favor e contra a PEC da bandidagem, mas gostaria de saber também quem é a favor e contra a isenção para quem ganha até R$5.000 e contra a escala 6 por 1 a um ano das eleições. Dá um preço. Eu acho que a gente vai ter vários tabelões para o próximo ano aí com esse tipo de informação, né? PEC da bandidagem aqui, 6 por 1, isenção e divulgar o máximo possível. Vamos ficar de olho, Igor. Vamos ficar de olho porque são pautas importantíssimas que interessam muito a nossa população. Porque somos nós, a base da população, que pagamos mais impostos. Então, a gente, de fato, tem que buscar a justiça tributária nesse país. Igor Felipe Santos, obrigada, viu? Volte mais aqui no N2. Boa noite. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado, Chico, e toda a comunidade do ICL. E queria pedir para todo o público entrar lá no site plebiscitopopular.org.br e votar no plebiscito, porque nós vamos entregar os resultados na semana que vem na Câmara dos Deputados e é muito importante a sua participação para que a gente tenha o maior apoio possível para garantir que o projeto fique na pauta do plenário da Câmara e que seja aprovado com a taxação dos super ricos. E com essa aprovação a gente sai com entusiasmo para seguir na luta pelo fim da escala 6 por 1. Um grande abraço a todos e todas. Abraço, Igor. Valeu, meu caro. Obrigado. Muito bom. Olha, gente, que notícia bacana. A 3ª edição da revista Liberta já está saindo do forno, tá quentinha. E na matéria de capa, a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que está sacudindo o Brasil. Como o PCC se infiltrou no sistema e dominou espaços de poder da Faria Lima a Brasília. E aí, nessa revista, na 3ª edição, tem artigos exclusivos de Bruno Paes Manso, Benedito Mariano e também do Leandro Demore. E você vai entender, né,
de fato, a operação de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Tem também uma cobertura especialíssima dos nossos jornalistas do Bernardo Cotrim e também do Ricardo Mello, das manifestações contra a PEC da bandidagem que a gente viu no último domingo. E, claro, as colunas de Andréa Dipp, Castro Rocha, Luiz Costa Pinto e o sensacionalista também, porque a gente precisa dar uma risadinha, né? Desse Brasil, né? Precisa rir dessa tragicomédia nacional não também, é? né? A capa, ó, tá vendo o detalhe do aviãozinho aí? Com muito bom. Meio metralha. Metralha era do Reinaldo Azevedo, chamando o PT antigamente. Verdade. Ó. Desculpa. Metralha, tá vendo? Deve ser coisa do Aroeira. Não tô vendo o crédito aqui, mas Aroeira, tem estilo Aroeira. Muito bom. A capa aí da edição número 3 da revista Liberta. Porque essa revista, minha gente, é independência a cada palavra. Eu já dei o time de jornalistas que participam da revista, né? Você já entendeu. Não, só melhora. Terceiro número, já estava chegando aos 15 mil assinantes. O Leandro Demore fez uma promessa incrível aqui, maravilhosa, que vai acontecer. Se chegar aos 50 mil, edição impressa. Uau! Você pode ler também no digital, mas está lá na rede, final de semana, naquela rede cearense, recebe a revistinha. Eu ali, adoro. Um cheirinho de gráfica, que maravilha. Aí você vai, volta, enrola a revistinha, vai dar uma volta, para da caminhada, vai ler um pedacinho. Que beleza, hein? Moda antiga, Chico. Eu tenho certeza que você também. Eu amo. Então é o seguinte, se você ainda não é assinante, acesse agora mesmo revistaliberta.com.br e faça a sua assinatura, tá? E um lembrete para quem é aluno ou aluna do ICL. Você garante um desconto especial nessa assinatura também. Então, vamos lá, porque a terceira edição está quentinha, saindo do forno. Vamos seguir com o N2, porque a gente conversa agora com Felipe Pena, que é jornalista e professor da Universidade Federal Fluminense. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico, meu parceiro. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, meu caro. Vamos lá, Felipe, que a gente começa com uma apuração da Bela Megali, do jornal O Globo. Parece que nem Jair Bolsonaro, olha isso, parece que nem o papai está aguentando as loucuras do filho nos Estados Unidos. E aí, o que diz essa apuração? Diz que Jair Bolsonaro já disse para as visitas que tem recebido que está insatisfeito com as manifestações públicas do seu filho Eduardo Bolsonaro. Jair avalia que o filho está falando muito e que, cada vez que se pronuncia, prejudica ainda mais o seu pai. Olha só, hein, que ingrato, né? Veja. Pô, o filho foi lá tentar de tudo, vai gente. ser caçado, né? Pelo menos é o que a gente espera. Foi pra lá, se bem que ele recebeu um Pix também gordinho, ele né? recebeu 2 milhões. Isso é que eu estranhei, o Gonê não indiciar o Bolsonaro. Gente, o cara estava envolvido. Por enquanto. Então... Mas o Felipe vai decifrar esses dois personagens aí melhor do que qualquer um de nós. Diga lá, Felipe, sobre essa tretinha familiar. Olha, Roberta, Chico, se eu tivesse que elencar alguns complexos sobre a família Bolsonaro, eu elencaria vários, poderia elencar vários, mas eu acho que há um complexo ali fundamental que norteia o comportamento dos Bolsonaro, que é o complexo paterno, né? O complexo de filhos que têm que aturar um pai autoritário, homofóbico, corrupto, e que tentam imitar o comportamento do pai para agradá-lo, e muitas vezes com algumas tendências que acabam indo de encontro ao comportamento, ou melhor, né, saindo daquele comportamento que o pai gostaria que tivesse, o que na verdade acaba sendo uma função psíquica do complexo de destruição do próprio pai. Como é que funciona esse complexo paterno? Vamos lembrar algumas frases do Bolsonaro autoritário. Preferia ter um filho morto do que um filho gay. E aí vamos comparar com o comportamento do filho 02, né, que vai para Angra, né, e tira foto sem camisa com o primo, Léo Índio, né, e recebe aquela bronca do pai. Um pai que faz um esquema de corrupção chamado rachadinha e que é imitado pelo 01 na Assembleia Legislativa do Rio, que não vai a julgamento porque ele consegue fazer um conchavo no judiciário. Um pai que
é candidato à presidência da Câmara e tem que ligar para o filho 03, esse que está em discussão, que está surfando naquele momento, Chico, e que diz o seguinte: olha, daqui a pouco a imprensa vai cair em cima de mim, porque nem você está aqui para votar em mim, porque você está surfando. Reparem, ali a gente já está vendo uma espécie de reação a esse complexo paterno, de destruição do pai pelos próprios filhos, consciente ou inconscientemente. Quando o Eduardo vai aos Estados Unidos dizer que vai ajudar o pai, ele já está cavando a cova do pai, na verdade. É aquela função freudiana que todo mundo conhece, né, Chico? Matar o pai. Ele está matando o pai ao fazer o que está fazendo nos Estados Unidos. E eu acho muito justo que seja assim, porque esse complexo paterno, ele permeou toda a família Bolsonaro e vai até o 04. E digo mais, ainda tem a misoginia que vai acabar acometendo esse complexo psíquico na filha 05, né? Porque ele diz que no final deu uma fraquejada, teve 4 filhos, e no final deu uma fraquejada e teve uma mulher. Vocês lembram de todas as frases que eu disse, né? Sim. Tudo isso compõe um quadro psíquico de um complexo paterno muito patente, que acaba mexendo com a psique de todos aqueles filhos, do 01 a 05, e causando transtornos que, ao fim e ao cabo, vão se votar contra a própria família Bolsonaro. É óbvio que eu entendo os componentes políticos, é óbvio que eu entendo a armação feita por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo dos Estados Unidos, mas eu queria ressaltar esse aspecto que às vezes passa despercebido e inconsciente, para mostrar que um complexo paterno muito forte pode ser também causa, pelo menos uma das causas, dessa destruição de uma família que é misógina, né, machista, homofóbica e corrupta, como a gente tem visto nos últimos anos. Eu acho que é um diagnóstico que dá para concordar, né, Chico? Não, muito bom. Você tem, inclusive, nessa linha de matar o próprio pai, nessa linha freudiana, você tem agora o Eduardo, Roberta, dizendo que é candidato mesmo que o Jair Bolsonaro não deixe, não apoie. Ele já está colocando acima da vontade paterna. A ameaça não apoia o Tarcísio, que parece que o Bolsonaro está inclinado a apoiar uma suposta candidatura do Tarcísio, que eu acho que não vai se candidatar à presidência, mas o Eduardo vem aí com essa fúria e diz: não, passo inclusive por cima do meu pai e serei candidato. É nessa linha de matar o pai. Do cadáver de meu pai. Sim, sim. Cadáver de meu pai. Essa é a função de resolução do complexo. Passar por cima, matar o pai é isso, simbolicamente falando, sim, claro, mas é isso. Matar o pai é passar por cima da vontade dele, se impor e acabar destruindo, que é o que acontece, né? A famosa resolução do complexo de Édipo. Édipo acaba matando o pai, aquilo obviamente uma forma simbólica, né? Na mitologia, mas é uma profecia autorrealizadora. Você não pode fugir ao seu destino, e o destino dele é acabar com o pai. Mas eu diria, Chico, que ele não matará o pai apenas se forçando a ser o candidato. Ele já está matando o pai fazendo o que está fazendo nos Estados Unidos, porque piorou muito a situação dele. Então, de forma bastante simples, de forma bastante assertiva, o Eduardo Bolsonaro mata o pai todo dia quando ele assume que é o responsável pelo tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, porque ele prejudica o próprio pai, prejudica as articulações da própria anistia do pai, prejudica a articulação de uma extrema-direita que está totalmente dividida. Ele, Eduardo Bolsonaro, é o artífice, é o principal artífice contra o pai. Ele é a seta que está sendo lançada contra o pai, né? A sociedade é o arco, ele é a flecha, mas é uma flecha em alguns momentos inconsciente e outras consciente. Mas eu diria que o complexo está muito bem escrito ali. Esse é um caso que a gente vai poder estudar muito na psicanálise daqui a alguns anos, com um certo distanciamento, e eu diria não só o Eduardo, o Eduardo é mais patente, mas a gente vê isso, vai ver isso com Flávio Bolsonaro, vai ver isso com Carluxo também. Quantas vezes o Carluxo também se indispôs com o pai, e o pai teve que cortar, né, dele né, teve que cortar do Carluxo o comando das redes sociais. Sim. Muitas vezes ele se indispôs com o 01 também, com o Flávio Bolsonaro. O Jair Renan, que é o 04, ainda é muito novo, mas provavelmente vai ter esses problemas. E eu nem vou falar da menina, né, porque a gente acabou de dizer que ele disse, né, repetiu que foi uma fraquejada. Então, para mim, está muito claro, né, essa família vai ter que conviver com esse complexo, e esse complexo é apenas uma pá de cal
na sepultura de Bolsonaro. Eu estou falando simbolicamente. Não, Claro. não daqui a pouco, Chico, vão dizer que eu estou falando na morte de Bolsonaro. Ah, né? é? Eu estou Não. falando de forma simbólica. E que na internet tudo é assim, né? Podem Sim. deturpar tuas palavras. Não vão pensar na psicanálise, vão pensar de forma literal e, obviamente, que eu estou falando de forma simbólica. Não, até porque essa turma acha a psicanálise uma frescura. Não, isso é viadagem, isso não serve para nada. Então essa turma vê assim. Mas, Felipe, e quando você tem o seu ídolo maior, no caso do Bolsonaro, ídolo maior, no caso Donald Trump, né, o ídolo do bolsonarismo, trai o Bolsonaro, quando flerta com o Lula, embora não seja um flerte de confiança, mas é um flerte, é um elogio ali ao Lula. O que trauma sai daí? Que prejuízo psíquico sai daí? Nossa. É um trauma muito análogo, né? Porque é o trauma da traição do pai, né? Porque você está vendo ali a grande referência de toda a extrema-direita mundial é Donald Trump. E no momento em que Donald Trump dá uma piscada para o principal inimigo da extrema-direita no Brasil, é como se houvesse uma traição irremediável daquele espectro político, daquele fantasma que ronda toda a extrema-direita brasileira. No livro Psicologia de Grupo, o Freud fala um conceito que é o narcisismo das pequenas diferenças, que é uma forma de se identificar narcisicamente com o valor, não a partir do que você é, mas a partir daquilo que você não é. A expressão melhor desse conceito no Brasil está no filme Que Horas Ela Volta, que mostra a filha da empregada que está frequentando a mesma faculdade que a filha da patroa. Esse é o narcisismo das pequenas diferenças, que na direita não quer que o filho da empregada esteja na faculdade da classe média, que os aeroportos sejam frequentados pelos pobres. E aí, essa defesa que é feita por um ídolo como é o Trump ou pelo próprio Bolsonaro, canaliza esses sentimentos que deveriam estar debaixo do tapete e faz com que as pessoas tenham orgulho disso. Elas têm orgulho de ser homofóbicas, têm orgulho de ser racistas, têm orgulho de ser preconceituosas, elas têm orgulho daquilo que é anticivilizatório. O Donald Trump fala isso o tempo inteiro. Lembram-se do que ele fez com o presidente da África do Sul, né, defendendo a supremacia branca dos brancos sul-africanos, acusando o presidente da África do Sul de ter matado brancos no país dele. Então, agora imaginem a cabecinha dessas pessoas que foram incentivadas a acreditar em Donald Trump como grande líder da extrema-direita mundial, como aquele que inspirou Bolsonaro, vendo este seu papa da extrema-direita piscando o olho, flertando, dando aquela olhadinha de lado, sabe, Chico? Ali pro Lula. E o Lula muito sedutor, né? E dizendo que teve química. Até as palavras usadas são palavras de sedução. Entende que isso também é simbólico. Não é uma coisa racional de a gente conversou, fizemos um acordo e apertamos as mãos. Não. É muito mais forte que isso simbolicamente. Rolou uma química. Rolou um flerte. Rolou amor, Chico. Foi amor. O sujeito laranja lá, de cabelo laranja, se apaixonou pelo Lulinha Paz e Amor. Viu aquela barbinha branca, deu uma babadinha de lado e ficou ali apaixonado, cara. O coração bateu. É isso que faz os bolsonaristas ficarem loucos. Se fosse racional, se fosse um acordo de chefes de Estado com a mão apertada, eles não ficariam assim. Mas esse flerte emocional, Chico, isso acaba com a cabecinha da extrema-direita. Estão todos no travesseiro nesse momento, chorando, lágrimas e lágrimas de desespero. Essa é a reação psíquica quando o pai dos pais trai a sua causa. Muito bom. Deve ter ficado um pouquinho enciumado aí, esse flerte. Sim. Só digo isso. Olha, tem uma outra apuração que é da Folha de São Paulo sobre o governador Tarcísio de Freitas, porque ele tem dito a aliados que está desanimado para concorrer à presidência. Entre os motivos desse desânimo estão os ataques, né, que sofre de Eduardo Bolsonaro e até o bom desempenho de Lula ao enfrentar o tarifaço de Donald Trump. Felipe, parece que o governador está reavaliando, mas o relógio está correndo, né? Ele vai ter que tomar uma decisão logo menos. Eu acho, viu, Roberta, que essa decisão já está tomada. Você acha? O Tarcísio não vai ser candidato. Eu acho que isso já está tomado. O que a gente está vendo, eu falei isso uma vez aqui no comentário para vocês, eu acho que a gente está vendo um teatro de marionetes, em que um tenta ser, um acha que é marionete e o outro acha que o outro é a marionete. A gente teve uma articulação da anistia, em que o Tarcísio se envolveu, prometendo, tendo do outro lado a promessa de que seria o candidato da direita. Só que nenhuma das entregas é possível. Nem a anistia é possível, porque é inconstitucional, e nem a família Bolsonaro
o Jair, propriamente dito, vai entregar a candidatura à presidência para alguém de fora da família Bolsonaro. Ele mesmo, Bolsonaro, jamais deixará de ser candidato, mesmo estando preso. Ele vai ser o candidato e vai colocar um dos filhos ou a Michelle como vice, para manter Bolsonaro na cédula eleitoral, na urna eletrônica. E vai acontecer que esse vice assumirá em junho, lá bem perto, em julho, perto da eleição, agosto, né? Aliás, como fez o presidente Lula quando foi proibido de se candidatar. Só que agora o caso é real, né? Só que agora a punição é justa para o Bolsonaro, para o Lula não foi. Eu duvido que o Bolsonaro não queira repetir a mesma estratégia. Nesse sentido, o Tarcísio já percebeu que não tem espaço. E um outro fator é que ele teria que renunciar ao governo de São Paulo no final de março, começo de abril, para ser candidato. Vocês acham que ele vai correr esse risco diante da instabilidade de Bolsonaro? Bolsonaro é um homem que não cumpre acordo. Bolsonaro é o tipo de sujeito que deixa os mortos pela estrada. Ele não recolhe seus feridos. Ele é aquele capitão que deixa os feridos na estrada. Lembrem de Bebiano. Lembrem de General Santa Cruz. Sim. Lembram? Ele deixa pela estrada, Chico. Ele não recolhe os seus feridos em batalha, não. Você acha que ele vai recolher Tarcísio? Tarcísio vai confiar nele? Eu acho muito pouco provável, viu? Na verdade é isso. Ninguém pode entregar o que promete. Nem Tarcísio pode entregar anistia, e a gente está vendo isso agora, e nem Bolsonaro pode entregar a candidatura à presidência. Vai continuar com ele, com alguém de sua família como vice, assumindo logo depois. O que eu acho muito bom, porque dá um nó na direita toda, essa direita que já está bem confusa, né, Chico? Já está meio capenga aí, tende a se desestruturar ainda mais com as articulações muito bem feitas, aliás, do Lula internacional e nacionalmente, com a queda da inflação que a gente já vê acontecer, a queda do dólar que ajuda, inclusive, na queda da inflação, Sim. A comunicação do governo que vem melhorando muito, acho que vocês estão vendo isso também, Sim. É possível mostrar as entregas, e tem entregas novas para mostrar, né? Pé de Meia, né? Outros programas que são novos, não é só o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que são programas antigos, mas substanciais. Tem coisa nova aí que o governo tem para mostrar, com uma mídia eficiente, com uma comunicação eficiente, e principalmente, que eu acho fundamental mesmo, de todos os pontos, que é a queda dos preços no supermercado, dando um alívio para a classe trabalhadora. Eu acho que a tendência da direita é se diluir cada vez mais em microcandidatos, sendo que um Bolsonaro sempre vai ter pelo menos 25% dos votos, 25 a 30%, o que inviabiliza que um outro candidato de direita, um Caiado, um Zema, cheguem ao segundo turno. Segundo turno, se houver, será com alguém com o sobrenome Bolsonaro. Agora, é estratégia de guerra, né, Chico? A divisão só enfraquece. Sim. E as brigas também, né? Que é o que a gente está vendo na direita. O espólio de Bolsonaro, quem é o candidato. E essa indecisão, né? Você era para a direita, tem um candidato já posto a essa altura da história. Não tem. E se fica dependendo do Tarcísio, tem que ser abril para ele sair. Ele não tem. Se ele perde a eleição, que é o provável, não tem para onde ir. Não existe sem o bolsonarismo, então ele não vai largar a sombra do Palácio dos Bandeirantes, mas por nada nessa vida. Acredito que o roteiro é esse que o Felipe deu, colocar ou o Flávio, ou o próprio Eduardo, ou a Michelle de vice e ir até ali em julho, agosto, e apresentar a candidatura, porque ele realmente não vai poder, porque está inelegível. Estará preso, então não tem como. Não tem jogo. E tem mais um detalhe, Chico. Ele tem no imaginário, e a gente tem que contar com isso, o imaginário bolsonarista é um imaginário de teorias da conspiração muito forte, mas ele conta no imaginário dele com uma presidência do TSE que vai estar com Nuno Marques, com uma vice-presidência que vai estar com um ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça. Sim. Então ele ainda acha ali na cabecinha dele que esses dois, estando na presidência e vice-presidência do TSE, podem reverter a inelegibilidade dele. Mas não podem, porque aquele é um colegiado de 7 pessoas. Exato. E ainda que esse colegiado revertesse, isso ia acabar no STF, e o STF ia cortar as asinhas. Mas Bolsonaro não pensa assim, meus caros. É mais um fator para ele investir nisso que a gente está falando, Chico, de se manter candidato com alguém da família vice para assumir no lugar dele em julho e agosto. Também acho o cenário mais provável. Você tem ali no paralelo o Ratinho Júnior como uma candidatura meio laranja da direita, né? Mas porque eles têm que ter candidato, senão não faz bancada.
vai ter que ter candidato. Não dá para o Lula ganhar por WO. Eles têm que inventar uma candidatura qualquer. Sim. E o Kassab sempre fala, né? Ou o Ratinho, ou o Eduardo Leite, ou o Tarcísio, né? Ele sempre coloca os temas. O Tarcísio, não sei, acho que é o mais difícil do momento. Esfriou demais. Acho que o Eduardo Leite também não. Acho que o Eduardo Leite vai para o Senado. É mais provável o Ratinho Júnior, é mais provável o governador de Goiás. Ronaldo Caiado. Esses são os mais prováveis. Embora eu acho que o Ratinho também não dá para muita coisa, não. Mas você não perde nada, né? E esquenta aí para o futuro. Ele não tem mais... É o segundo mandato dele, ele não tem mais... Não perde nada, não estou fazendo nada. Vamos embora. Vai acabar tendo um Padre Kelmon também nessa história. Aí sempre aparece um Padre Kelmon. Tá faltando essa candidatura exótica, que é o que vemos como o Pablo Marçal, etc. Ainda é uma surpresa que não chegou. Até porque será surpresa. E a gente tem que ter cuidado, viu? A gente está rindo aqui, a gente está rindo, e é claro que a gente tem que rir porque a gente tem bom humor, mas a gente tem que olhar com atenção isso, porque o Pablo Marçal quase chegou ao segundo turno em São Paulo. Exato, é uma candidatura perigosa. E isso é uma realidade. É uma realidade perigosa. Esses candidatos que vêm das redes sociais, que penetram no imaginário como coaches e acabam tendo uma gama de eleitores considerável, que não são da política, mas já estão na política, que se vendem como outsiders, mas na verdade são insiders, que ganham muito dinheiro vendendo a própria imagem e usam a política como trampolim para isso. Então esses caras vão aparecer, viu, Roberta, viu, Chico? E a gente tem que ter atenção para desmascará-los aqui. Tem muito Pablo Marçal aí na encolha que a gente ainda não está vendo, mas vai aparecer perto da eleição. Falta essa candidatura ainda, que não foi posta, e é o tipo de candidatura que ela surge ali já na maio, junho do próximo ano. Mas temos que contar com essa candidatura. Ela vai chegar, um Marçal da vida vai se apresentar para o jogo, talvez engula até a extrema-direita. Um pouquinho deve abocanhar, a candidatura bolsonarista. Deve abocanhar um pouquinho, né, Felipe? Sim. Abocanha, claro. A gente viu o Pablo Marçal quase abocanhou o Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo. Foi ali por muito pouco, né? Por muito pouco ele seria o candidato da direita no segundo turno. Deu um susto muito grande. Um cara como esse aí está inelegível, não será. Sim. Mas alguém com um perfil pode furar essa bolha com muita facilidade, né? E ainda tem os apoios, né? Um cara como o Paulo Figueiredo, por exemplo, que eu considero uma das figuras mais abjetas das redes sociais, ele tem ali 3 milhões, 4 milhões de seguidores e é réu, né? Vai ser condenado, mas vai estar lá nos Estados Unidos protegido por Donald Trump. Ele pode apoiar alguém com muita força. A gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas acham que Paulo Figueiredo, Chico, é bolsonarista. Ele não é bolsonarista, gente. Ele se aliou a Bolsonaro, aquilo é um cavalo para ele, para defender causa própria, porque ele é réu também. Ele defende essas sanções porque ele tem muitos contatos no governo Trump, mas ele é réu, ele está defendendo a si mesmo. Eu posso provar isso. Se você for, Chico, lá no meu Instagram, eu deixei fixado uma discussão que eu tenho com o Paulo Figueiredo, em que ele grita 10 vezes, não sou bolsonarista, não sou bolsonarista, desesperadamente, Chico. Então ele já confessou isso, ele está agindo em causa própria. Aí as pessoas o chamam de bolsonarista, ele não é, gente, ele é Paulo Figueirista. Sim. Ele é o neto do último ditador do militar do Brasil, do João Batista de Oliveira Figueiredo, aquele, sabe, que preferiu o cheiro de cocô de cavalo a cheiro de polvo. Ele é desse tipo, e é um cara perigoso. Ele que pediu guerra civil ao vivo na Jovem Pan. Exato. Ao vivo, guerra civil no Brasil. É uma pessoa perigosa que precisa ser condenado pela justiça. Já é réu, será condenado. Mas que tem muito peso na internet. E a gente não pode desconsiderar isso. Nunca. A gente tem que estar atento a isso. Muito bom. Meninos, vamos falar sobre uma pesquisa que traz a aprovação do governo Lula, tá? Uma pesquisa realizada pelo IFESP. Ela mostra que a avaliação positiva do governo voltou a crescer e agora alcança metade do eleitorado. A gente tem um gráfico aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha, em azul, a aprovação de Lula. Março de 2025 tinha 41, maio de 2025, 40, julho de 2025, 43 e agora em setembro subiu para 50. A linha vermelha é da desaprovação, que era de 54, manteve em 54 até maio de 2025 e começou a cair, ó. Julho de 2025, 51 e temos aí 48% em setembro
de 2025. E esse resultado representa uma virada, né, em relação ao saldo negativo registrado, na verdade, nos últimos meses. Podemos trazer aqui para esse gráfico alguns pontos importantes, como o enfrentamento do governo em relação à taxação de Donald Trump. Podemos trazer, acho que também aqui, o preço dos alimentos. Talvez aquela história do Pix tenha dado, né, uma diminuída também na percepção das pessoas. Eu acho muito inflação, economia popular, que era o que pegava, o ovo caiu, tudo caiu. Uhum. E essa bandeira de soberania, esses 2 pacotes aí. Essa onda, mas tem né, mais coisa. Felipe? O Chico tem razão, é isso mesmo. É um fator externo que foi... a gente recuperou um símbolo que é o símbolo do patriotismo, que foi sempre equivocadamente absorvido pela extrema-direita, simbolicamente. A gente tinha até vergonha de andar com a camisa da seleção brasileira, né, Chico? E esse símbolo foi recuperado. Isso aí o Eduardo Bolsonaro deu de graça, dentro daquela perspectiva de morte do pai, do complexo paterno. Esse é um ponto. Segundo ponto, os preços dos alimentos, que realmente teve uma queda, e isso é o que realmente causa... aflição na população, quando os preços estão aumentando. E a gente tem uma trajetória de queda até a eleição, pela queda do dólar e tudo mais. E por último, não menos importante que essas duas circunstâncias, tem a própria atuação da comunicação do governo, como eu mencionei antes, que agora acho que conseguiu. A gente viu durante muito tempo, aí durante um mês, 2 meses, vídeos de inteligência artificial que mostravam, né, como é que os ricos tratavam a questão do imposto de renda. Vocês viram isso, né? Mostrava claramente, né? A gente não quer pagar imposto, mas quem tem que pagar é o pobre. E acho que isso também penetrou no imaginário popular. A gente está no meio de uma guerra semiótica, meus caros. É um controle pelo imaginário público. Não é só argumentos racionais, que também são importantes, mas é como você comunica e como simboliza esses argumentos e como isso penetra no inconsciente coletivo que define uma eleição. A gente tem que pensar, Chico, junguianamente, nessas eleições. A época do debate só racional, é claro que ele tem que existir, mas o debate só racional, em épocas de rede social, não existe mais. A gente tem que saber simbolizar, tem que penetrar no simbólico. É isso que é o meu trabalho aqui na universidade. Tentar entender como que o simbólico se processa no ramo político, é o que eu chamo de complexos culturais. É o que eu tenho estudado e é o que eu tenho pesquisado, tentando entender como é que funciona a cabeça do eleitor. Espero que funcione muito bem para a comunicação do governo e a gente não perca de 7-1, como perdeu muitas vezes, né, nas redes sociais. Acho que agora, não sei se vocês concordam, estamos equilibrando esse jogo. Estamos entrando na simbologia e nessa simbologia acho que a gente agora tem só a vencer. É isso, de 7-1, quem perdeu muito foi bom. a gente dos deputados, né? A gente era muito desprevenido. Depois dessa PEC da blindagem, você falou em 7-1, Exato, Roberto. A gente era muito desprevenido. Em 2018, em rede social, chegamos completamente inocentes, pura e besta. Os caras fizeram um arrastão na nossa frente. Ficamos só assim, e nada. Exato. Até nessa última do Pix, que eles conseguiram, através do Nicolas, fazer um grande sequestro da cognição pública, dizendo que o Pix ia ser taxado. Agora foi revertido porque Trump, uma das coisas que ele queria é acabar com o Pix no Brasil. Então acho que isso foi equilibrado pela comunicação assertiva e simbólica do governo. É assim que se faz comunicação na era digital, com velocidade e com linguagem. Isso tem que ser levado muito a sério. Se for levado a sério, se for construído dessa maneira, a gente pelo menos empata esse jogo. Se a gente empatar na rede social, Chico, o Lula faz o resto do trabalho, porque ninguém se comunica como aquele cabra, viu? Ninguém. Tem molho, né? É isso aí, meu cara. Tem molho, deu química, enfim, a gente está observando aí, exatamente. O cabra tem borogodó. Tem ziriguidum. Felipe, obrigada, viu? Volte mais aqui no N2. Boa noite. Volto sim, beijo pra vocês. Adoro a química aqui também, viu? Vocês têm muita garoto, química. É boa. Volte sempre. É isso. Chico, finalizamos aí o nosso jornal desta quinta-feira. Opa! Desejando melhoras pro nosso querido Rodrigo Viana. Né? Saúde, Rodrigo. Isso, volte logo aqui pro nosso jornal. Ele tá feliz, vai ter Corinthians já, então... Eu tô feliz porque ontem teve Palmeiras, né? Então tá tudo certo. Rodrigo, hoje é seu dia. Beijo, Chico. Obrigada, beijo, querida. Valeu. Valeu. Até amanhã. Tchau.
Criptomoedas e bitcoins são os temas mais buscados nas redes sociais quando o assunto é finanças e investimentos. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você deve conhecer alguns caras que ficaram ricos ensinando como se ganha dinheiro com criptomoedas e bitcoins. Mas quantas pessoas dos teus amigos e amigas você conhece que ficaram ricas com isso? Pois é, provavelmente ninguém, né? E deve conhecer algumas pessoas que já perderam muito dinheiro com isso. Mais de 95% dos investimentos com bitcoins e criptomoedas acabam sendo um desastre. Eu vivi mais de 20 anos no mundo do mercado financeiro e sempre tem algum assunto que é o assunto onde todo mundo acha que vai ficar muito rico. Já foi avestruz, já foi boi gordo, já foram umas operações malucas lá com ouro. Cada ano é uma coisa. A verdade é que se você souber o básico e começar a integrar na sua vida um hábito de investir com consciência e consistência, em 5 anos você vai estar melhor do que hoje. Daqui a 10 anos você vai estar muito melhor do que daqui a 5 anos. E daqui a 20, 30 anos, a situação não só sua, mas da sua família vai se transformar completamente, sem nenhum milagre, com conhecimento. E é isso que eu vou te dar no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite. O maior presente que eu poderia te dar, esse conhecimento. E essa aula fundamental que se chama o Guia da Liberdade Financeira, e chame seus amigos e amigas também.